A palavra vem ao profeta. O dia que há de vir, ardendo como forno, no qual os que fazem maldade serão como a estopa, e o juízo da grande tribulação. O grande e terrível dia do Senhor está perto. Porque Deus anunciou que antes desse terrível evento, enviaria o profeta Elias, o qual prepararia o povo que há de ser livre deste eminente juízo. Eis que vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Malaquias 4, 5, 6. Quando apareceu João Batista, os judeus estavam esperando Elias. Portanto, lhe perguntaram: És tu Elias? Disse: Não sou. Porque em verdade ele não era o Elias, pelo qual eles perguntaram, aquele que havia de vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele não era o profeta de Malaquias capítulo 4, e sim o mensageiro de Malaquias capítulo 3. Não obstante, Jesus o identificou como Elias, porém, o mesmo Deus ordenou que seu nome fosse João. Desse modo, os judeus estavam esperando Elias, porém apresentou-se um homem chamado João, com o espírito e virtude de Elias. Eles não o receberam, pois o seu nome era João. O lugar de onde procedeu foi o deserto. Sua mensagem, forte contra o sistema religioso de sua época, foi tropeço para os religiosos daquele tempo. No entanto, este era o Elias que havia de vir para os judeus. Podemos ver nas Escrituras que, depois do ministério de Elias, o tisbita, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, o Espírito repousou sobre Eliseu, segundo Reis 2:15. Então, sobre João Batista, Lucas 1:17. Antes da primeira vinda de Cristo. E agora, esse ministério viria sobre o mensageiro que prepararia o povo para a segunda vinda de Cristo, como João afirmou em Mateus 17:11. E por último, haveria de vir para Israel, segundo a promessa de Apocalipse 11. De modo que 5 vezes haveria de estar presente sobre a terra o ministério deste homem. Porém, tal coisa não seria uma reencarnação, e sim Deus manifestando sobre a terra o mesmo ministério de Elias. O mesmo pode-se dizer acerca de Elias, anunciado para este tempo do fim. Malaquias disse que Elias converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Estamos aqui, na verdade, em volta de um duplo ministério, pois sabemos que João Batista converteu o coração dos pais aos filhos, como disse o anjo a Zacarias. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua mulher dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão em seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberás da vinha, nem bebida forte, e serás cheia do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá o coração dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos,
e os rebeldes a prudência dos justos, e com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 17. Porém, o anjo não disse a Zacarias que João converteria o coração dos filhos aos pais, porque isso se referia ao Elias que haveria de vir antes da segunda vinda do Senhor. Quando o anjo falava a Zacarias, citando a profecia de Malaquias, mencionou somente a parte que correspondia ao ministério de João, e ali se deteve porque a outra parte pertencia ao Elias, que viria como precursor da segunda vinda do Senhor. O mesmo Senhor falando de João como Elias daquele tempo, também falou do Elias que haveria de vir antes da segunda vinda para restaurar todas as coisas. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem as Escrituras que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Mateus 17, 10, 12. Vemos nesta porção das Escrituras que o Senhor fala de dois tempos verbais em relação a Elias. Um, já veio, que é no passado, que foi João Batista, e o outro haveria de vir, futuro, para restaurar todas as coisas. Temos que entender que o Senhor não está procurando alterar a gramática, tampouco brincando com as palavras, mas sim falando de um Elias que estava no futuro. Virá primeiro e restaurará todas as coisas, e de outro que estava no passado. Elias já veio e não o reconheceram. Glórias a Deus.